Respiração celular. Então, vamos entrar no conteúdo de respiração celular. A respiração celular, ela é uma reação que ela necessita da glicose e do oxigênio e vai produzir energia para o corpo. A respiração celular, ela tem 3 etapas. Hoje eu vou abordar 2 etapas dessa. Então, as 3 etapas são a glicólise, que é a quebra da glicose, depois o ciclo de Krebs, que foi quem descreveu pela primeira vez esse ciclo, e por final a cadeia respiratória, que eu diria que é a parte mais importante da cadeia respiratória. Então, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, que eu vou abordar em outro vídeo depois. Ok? Tá. Então, olha lá. Por que eu como? Porque eu tenho fome, porque eu não quero morrer. Mas tem um porquê. Você come porque você precisa de energia. E por que eu respiro? Eu também respiro pelo mesmo motivo. Porque se eu não respirar, eu fico sem ar e eu morro. Mas na verdade, essas respostas são óbvias. Que na verdade você come porque você precisa de glicose. E você respira porque você precisa de oxigênio. Mas os dois vão reagir. Ok? Como um é o combustível, a glicólise, e o outro é o comburente, o oxigênio. E essa reação vai produzir gás carbônico, água e ATP, que é a fonte, né? É a unidade de energia celular, é o ATP. Então o que vai acontecer aqui? Na respiração celular, a glicólise vai ser oxidada. Oxidar é dar elétrons, é perder elétrons. Então, oxidar, dá elétrons, perde-se elétrons. Então, a glicólise vai perder elétrons, tá? Então, ela perde elétrons e perde hidrogênio. Perde elétrons e perde hidrogênio. É isso que vai acontecer com a glicólise. Então, quando ela é oxidada, ela perde hidrogênio, perde elétrons, ok? E ela vai oxidar. Tá, na oxidação do carbono, oxida a glicólise, oxida o gás carbônico e eu produzo ATP. Produzo ATP a partir de quem? A partir dos elétrons e hidrogênios que foram perdidos, ok? Quem vai carregar esses hidrogênios e elétrons? Nós já tínhamos falado na aula passada, lá na fermentação, na aula de fotossíntese. É o NAD e o FAD. Então, o NAD e o FAD são transportadoras de elétrons, ok? Então tá. Aonde que a maior parte da respiração celular ocorre? Nós vimos em aula de organelas. Quem é a usina de energia de uma célula? É a mitocôndria. A mitocôndria é a maior parte que vai acontecer aqui, mas nós vamos ver que dessas 3 fases, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, uma começa fora da mitocôndria e depois que entra dentro da mitocôndria. Mas aí eu vou explicar. Tá, então a mitocôndria, ela genericamente, ela teria 2 partes. Uma parte que eu chamo, tá vendo esses gominhos, como se fosse uma crista, ok? De um galo. Então ela tem algumas invaginações, eu chamo de crista, tá? Então essa parte aqui seria a crista da mitocôndria. E tem uma parte interna dessa crista que nós chamamos de matriz mitocondrial. Crista mitocondrial, matriz mitocondrial. É onde que vai acontecer a maior parte da respiração celular, dessa produção de energia. Ok. Primeira das etapas da cadeia respiratória, glicólise. Lise, quebra. Quebra da glicólise. Então, vou quebrar a glicose. Tá. Essa primeira etapa da cadeia respiratória, ela é anaeróbica. Isso quer dizer, sem a presença de oxigênio. Professor, você falou que a respiração celular é uma reação que tem a presença de oxigênio. Sim. Tem a presença, só que nessa primeira etapa ela acontece sem a presença do oxigênio. Depois é que vai surgir. Então, sem a presença de oxigênio. Primeira coisa, glicólise,
em algum momento se foi inferido, afirmado que é na presença de oxigênio, está errado. Então é anaeróbico, sem a presença de oxigênio. Aonde que acontece? No citossol, ou hialoplasma. Então, citossol ou hialoplasma é a parte líquida do citoplasma, ok? Então está fora da mitocôndria. Então o local que acontece a glicólise, o início da quebra da glicólise é fora da mitocôndria, é no citossol ou hialoplasma, ok? E o que vai acontecer na glicólise? Oxidação parcial da glicose. Parcial. Então, se em algum momento, alguma questão afirmar que eu quebro totalmente a glicólise, que é totalmente oxidada, está errado. Então é só parcialmente que eu vou quebrar. E eu vou terminar isso lá no ciclo de Krebs. Tá bom, então vamos lá para a glicólise. Então eu tenho a estrutura da glicólise aqui, e aqui eu tenho a fórmula molecular. Quem é a glicose? C6H12O6. Ok? Então eu vou quebrar parcialmente. E eu vou quebrar a glicose em duas moléculas. Duas moléculas que eu chamo de ácido pirúvico. Ácido pirúvico ou piruvato. Então, ácido pirúvico ou piruvato. Então, duas moléculas. Então, olha só, presta atenção o que acontece aqui. Então, eu tenho a glicólise e eu vou quebrar ela parcialmente. Quantos carbonos eu tenho na glicose? 6 carbonos. Opa! Se eu tenho uma molécula com 6 carbonos, então isso quer dizer que eu vou quebrar ela e eu vou formar duas estruturas com quantos carbonos? 3. Ok? Olha lá. Então, a fórmula molecular do piruvato: 3 carbonos, 3 carbonos. A glicose tem quantos oxigênios? 6. Então, se eu tenho duas moléculas, se eu tenho uma molécula com 6 oxigênios e eu vou quebrar essa molécula, eu vou formar duas moléculas com quantos oxigênios? 3. Realmente eu formei duas moléculas com 3 oxigênios. Agora presta atenção comigo. Quantos hidrogênios eu tenho na glicose? 12. Opa! Se eu tenho 12, se eu tenho uma molécula com 12 hidrogênios e eu vou quebrar ela em duas moléculas, quantos hidrogênios eu deveria ter em cada molécula? 6. Mas eu só tenho 4 e aqui 4. Tá faltando quantos? 4 hidrogênios, correto? Tá faltando 4 hidrogênios. É exatamente isso que acontece. Quando eu quebro a glicose, eu perco o quê? 4 hidrogênios. Opa, o hidrogênio, ele é um cara que quando ele só tem um elétron. Então, quando ele está ligado a um outro elemento, ele está formando ligação, ok? Com outro elemento. Então, ele está compartilhando outro elétron. Então, quando eu separo ele acaba formando um H+, que ele perdeu um elétron. Consequentemente, ele perdeu um elétron. Então, olha só, eu acabo perdendo, olha lá, eu perco 4 hidrogênios, que é o que está faltando aqui, correto? E, consequentemente, eu perco 4 elétrons. 4 hidrogênios, 4 elétrons. Quem são os carregadores? Quem são os transportadores de elétrons e de H+? NAD. Então, NAD vai se tornar NAD+, NADH+, porque ele vai carregar hidrogênio. Só que cada caminhãozinho, cada NAD, só comporta 2 elétrons e 2 hidrogênios. Cada NAD só comporta 2 elétrons e 2 hidrogênios. Então, eu preciso de 2 caminhões. Eu preciso de 2 NADs para carregar
esses elétrons e hidrogênios. Qual é o saldo da glicólise? Na verdade, a glicólise, ela produz 4 ATPs. Mas por que o professor colocou 2 ATPs como saldo? Porque ela acaba usando 2 ATPs como fonte de energia. Então ela gasta energia também para acontecer isso. Então ela produz 4, gasta 2, saldo 2. Então eu posso dizer qual é o saldo da glicólise. 4 hidrogênios que vão ser carregados pelos NADs, 4 elétrons que vão ser carregados pelo NAD, e isso vai ser importante lá na cadeia respiratória, porque na cadeia respiratória vai ser utilizado para converter em ATP, e produz 2 ATPs, ok? Tá, agora vai ocorrer a oxidação do piruvato. O que é a oxidação do piruvato? Então, eu preciso colocar isso aqui agora dentro da mitocôndria. Mas antes de entrar dentro da mitocôndria, eu vou pegar essa molécula, olha, lembra? Ela é C3H4O3. Eu tenho duas, 2C3H4O3, o piruvato, ou ácido pirúvico. Eu vou descarbonização. O que é isso? Perder gás carbônico. Então eu vou perder gás carbônico. Opa, quantos carbonos eu vou perder? 2. Se eu vou perder 2 carbonos, a molécula tinha, olha, eu tinha uma molécula com 3 carbonos. Se eu perco um carbono, ela fica com quantos carbonos? 2. No caso, eu tenho 2 moléculas com 3 carbonos. Se eu perco 2 carbonos, eu fico com 2 moléculas com 2 carbonos. E acabo formando 2 moléculas, C2H4O. Ok. Agora, essa molécula ela, nesse momento que eu perco o gás carbônico, eu acabo formando 2 elétrons, perdendo 2 elétrons, 2 hidrogênios. Quem vai carregar isso? O NAD. 2 elétrons, 2 hidrogênios, o NAD vai carregar até a cadeia respiratória. Ao mesmo tempo, uma enzima chamada coenzima A, ela vai se ligar a essa molécula C2H4O e vai formar uma molécula C2H3O coenzima A. C2H3O coenzima A. E aí vai entrar no ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, ele também é conhecido como ciclo do ácido cítrico ou tricarboxílico. Então, ciclo do ácido cítrico ou tricarboxílico, nós vamos entender por que tricarboxílico, porque na verdade ele tem 3 ácidos carboxílicos. Qual é o local? Vai ocorrer na matriz mitocondrial. Lembra que a matriz mitocondrial é a parte... Vamos lá. Então, onde acontece o ciclo de Krebs? Na matriz mitocondrial. Onde que é a matriz mitocondrial? É a parte líquida da mitocôndria, ok? É o fluido da mitocôndria. E ela vai terminar de oxidar a glicólise. Então a glicólise tinha começado a sua oxidação lá na glicólise e ela vai terminar no ciclo de Krebs. Então eu tenho, lembra que lá na oxidação do piruvato, que ele perdeu o gás carbônico, ele se ligou a uma enzima chamada coenzima A. Então ele formou o acetil-CoA, que tem 2 carbonos. Opa, esses 2 carbonos se ligam a uma outra estrutura com 4 carbonos, que é oxalato acetato com 4 carbonos. Olha, eu tenho uma molécula que tem 2 carbonos e que se liga a uma molécula que tem 4 carbonos. Então ela fica com 6 carbonos. Opa, quando ela se liga, ela fica com 6 carbonos, eu vou chamar de ácido cítrico. Por isso que o ciclo de Krebs também é conhecido como ácido cítrico. Então, ácido cítrico ou citrato. No que ela forma o ácido cítrico, ela perde gás carbônico.
Quando ela perde gases carbônicos, agora ela tinha 6 carbonos, passa a ter 5. Aí ela acaba perdendo mais um carbono, e no que ela perde um carbono, ela acaba formando um GTP, que é guanina trifosfato, que depois vai se converter num ATP, que é uma unidade de energia celular. Perdeu mais um carbono, opa, se ela perdeu, veja, aquela molécula que tinha 6 carbonos, perdeu um carbono, depois perdeu outro carbono com o gás carbônico, então ela acabou formando, de novo, voltando o quê? A ser uma estrutura com 4 carbonos. Então, perdeu uma, perdeu duas, acabou voltando. Por isso que é um ciclo. O que vai acontecer? Aqui só foi um ciclo que eu mostrei. Lembra? Lá no piruvato eram 2 moléculas com 2 carbonos. Então, entra uma, se liga com 4 carbonos do oxalato. Ok? Formou 6 carbonos, perdeu um carbono, ficou com 5. Perdeu outro carbono, ficou com 4. Chega outra que tem 2, se unem, forma 6. Perdeu um, e no que vai perdendo isso, vai formando o saldo. O saldo de cada ciclo de Krebs é 2 gases carbônicos que é perdidos, 3 NADs que são formados, um FADH2 que é formado, depois nós vamos ver a importância disso na cadeia respiratória, e um GTP que vai ser formado em um ATP. Resumo, se são 2 ciclos completos, já que são 2 ácidos pirúvicos que vão entrar, eu tenho 4 gases carbônicos que vão ser formados nos 2 ciclos, 6 NADs que vão ser formados nos 2 ciclos, 2 FADs que vão ser formados nos 2 ciclos de Krebs completo e 2 ATPs que serão formados no total. Beleza? Valeu! Então, cadeia respiratória. Então, depois de ter passado pelos processos de glicólise, de oxidação do piruvato, ciclo de Krebs, a gente vai terminar na cadeia respiratória. A cadeia respiratória também pode ser chamada ou conhecida como fosforilização oxidativa. Então, fosforilização é fosforilar, quer dizer, pegar fosfato, ok? Adicionar fosfato. E oxidativa por quê? Porque é a etapa da cadeia respiratória propriamente dita, entre todas as etapas que acontece na presença de oxigênio. Então, eu vou pegar agora uma molécula de ADP, que é adenosina difosfato, e vou adicionar um fosfato inorgânico para a produção de ATP, realmente que é a fonte da nossa energia. E isso vai ocorrer na presença de quê? Do oxigênio. Vai ocorrer na presença do oxigênio. Por isso que fosforilação oxidativa. Tá. Qual é o local que ocorre isso? Eu tinha mostrado para vocês que nós temos a nossa usina de energia, que é a mitocôndria. Ok? Só que a mitocôndria, ela tinha 2 membranas. Ok? Tá? Então tem uma membrana aqui externa, uma membrana interna, qual nós chamamos ela de crista mitocondrial, ok? E dentro dela tem a matriz mitocondrial, ok? Então ela vai ocorrer na crista mitocondrial, então quer dizer, ela vai ocorrer nessa membrana, tá? E é onde que vai ocorrer a maior produção de ATP. A glicólise foi importante? Foi para quê? Para iniciar a quebra, a lise da glicose. O ciclo de Krebs foi importante porque terminou essa quebra, essa lise da glicose. Só que elas produziram ATP, mas produziram muito NAD, muito FAD, que carregaram esses elétrons. Só que agora realmente aonde vai ser produzido a maior parte, o grande número de ATP, que é a fonte que é a fonte de energia da célula, vai ser na cadeia respiratória. Então eu diria que a etapa mais importante da respiração é a cadeia respiratória. Então eu tentei desenhar aqui a membrana, a crista mitocondrial,
tá? Ela é invaginada, mas aí eu coloquei reto para a gente poder entender melhor, ok? Lembre-se, quando nós vimos as etapas da glicólise, da oxidação do piruvato e do ciclo de Krebs, eles produziam lá o NAD e o FAD, ok? E aí, quem são o NAD e o FAD? O professor falou que era o quê? Uma transportadora de elétrons e de H+. E lembra, cada NAD, cada FAD carrega 2 elétrons e 2 H+, ok? Então essa região aqui de fora da crista mitocondrial, ela vai estar cheia de hidrogênio, ok? Tá. E aí o que acontece? Nessa membrana, nessa crista mitocondrial, nós temos algumas proteínas, que eu coloquei o nome aqui. É necessário que você decore essas proteínas? Não, mas eu coloquei para a gente poder conhecer. Então eu tenho uma primeira que chama NAD desidrogenase. NAD desidrogenase seria a primeira. Uma segunda, ubiquinona. Então a segunda, ubiquinona. A terceira, complexo BC1. A terceira, complexo BC1. A quarta, citocromo oxidase. Citocromo oxidase. Vou até destacar, porque daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais dela. E a mais importante, essa sim, se você puder se dedicar um pouquinho mais nela, seria essa proteína que se chama ATP sintase. ATP sintase, ela deve fazer síntese de quê? De ATP. Ela vai fazer síntese de ATP. Vamos entender como é que isso funciona. Então o que acontece? Vem lá o caminhão de NAD e de FAD carregando elétrons e hidrogênios, cada um carrega 2 elétrons, 2 hidrogênios. E aí o que acontece? Ele vai entregar para essa proteína 2 elétrons. Quando ele entrega 2 elétrons, esse elétron vai saltar dessa proteína para essa proteína. Vai saltar dessa proteína para essa proteína. Vai saltar dessa proteína para essa proteína. E nesse movimento de saltando os elétrons de uma proteína para outra, o que vai acontecendo? Vai colocando o hidrogênio para dentro da crista mitocondrial. Então, no que eu salto elétrons, o que eu vou saltando elétrons é energia. Então, eu acabo colocando H+, que são prótons, ok? Dentro da crista mitocondrial. O que acontece? O H+, vai tornar esse meio da crista mitocondrial ácido, ok? Vai tornar esse meio ácido. E aí o que vai acontecer? Lá no final vai ter a ATP sintase, que seria como a turbina que vai girando, ok? Para a produção de ATP. Agora, o que acontece? Vai chegar um determinado momento que, chegou aqui o NAD, colocou 2 elétrons, ok? Aí ele pulou para cá, só que chegou outro caminhãozinho e colocou 2 elétrons. Esse que estava aqui já pulou para cá, esse que estava aqui pulou para cá, e aí chegou outro caminhão e colocou aqui. Esse que estava aqui pulou para cá, o que estava aqui pulou para cá, o que estava aqui pulou para cá e chegou outro caminhão. Você concorda comigo que ele vai estar totalmente completo de elétrons? Se está totalmente de elétrons, os elétrons não vão poder pular, não vão poder saltar. E aí o que acontece? Vai parar a cadeia respiratória. E isso não é bom. Vai parar a cadeia respiratória. Então vai aparecer um cara que eu diria que é o principal elemento desse momento, que eu falei que ia participar, que é o oxigênio. O que o oxigênio vai fazer? Tá vendo essa enzima aqui? Citocromo oxidase? O oxigênio vai aparecer aqui. O que o oxigênio vai fazer? Ele vai capturar esses 2 elétrons. Quando ele capturar esses 2 elétrons, ele vai se unir a quem? Quem é que está cheio aqui fora? De hidrogênio. Então ele vai capturar esses 2 elétrons
e aí o hidrogênio vai querer se ligar a esses dois elétrons, e aí vai formar aquela menina chamada H2O. H2O. Não sei se você lembra quando lá no início, antes de falar de glicólise, eu dei para vocês a equação e uma das coisas que nós formávamos na respiração era água. Então, quando ele capturou esses dois elétrons e ele formou a água, essa que ficou livre. Então, a cadeia respiratória continua fluindo, o NAD e o FAD continua trazendo, ok? Continua trazendo os elétrons, eles continuam saltando, colocando hidrogênio para dentro, a ATP sintase continua circulando e aí produzindo ATP a partir desses hidrogênios. E aí o que acontece? Temos duas diferenças aqui. O NAD, você pode observar que eu desenhei ele aqui, ó, na primeira proteína. O FAD eu desenhei na segunda proteína. Por quê? Porque o NAD, ele entrega para essa proteína. O FAD, ele já entrega para a segunda proteína. Então, o que acontece? Os elétrons que vêm do FAD, eles vão começar a saltar a partir daqui. Se eles vão começar a saltar daqui, eles vão colocar um número de hidrogênio para dentro, pelos seus saltos. Agora, os elétrons que vêm do NAD, eles começam na primeira proteína e eles começam a saltar daqui. Eu te pergunto, quem é que vai colocar mais hidrogênio para dentro? Quem começou primeiro, porque a partir de cada salto dele, ele coloca hidrogênio para dentro. Então eu posso dizer o seguinte, quem é mais efetivo? Quem coloca mais hidrogênio para dentro? Quem vai auxiliar a produção de ATP mais? O NAD. Então o NAD, ele produz mais ATP. Por quê? Porque ele entrega para a primeira proteína, ela vai saltar e assim produzir mais ATP. Ok? O NAD e o FAD, eles são carregadores de elétron intermediário, porque eles trouxeram da glicólise, eles trouxeram da oxidação do piruvato, eles trouxeram do ciclo de Krebs. O oxigênio ele não recebe os elétrons intermediariamente, mas sim no final. Então ele vai receber no final. Se em algum momento você vê que foi inferido no texto que o NAD e o FAD, ele é o que? Intermediário. Então eles trazem o elétron intermediário das outras etapas. As outras etapas foram importantes porque produziram, elétrons, produziram hidrogênio, e que vai ser levado para a cadeia respiratória. Então aqui eu fiz uma tabela dos processos que nós vimos: glicólise, oxidação do piruvato, ciclo de Krebs, na produção de ATP e de NAD e FAD, e quanto de ATP foi produzido em toda a respiração celular, ok? Veja uma coisa, antigamente os livros giravam em torno de um total de 36 a 38 ATPs. Hoje, alguns autores já veem que gira em torno de 32 a 30 ATPs, ok? Os livros mais modernos já consideram 30 ATPs, como eu coloquei para vocês aqui. O que acontece? Vai fazer uma prova, por exemplo, do Enem, você tem que observar o que foi inferido no texto, porque o Enem ele não afirma, ele infere, ok? Então quer dizer, se ele considerar 38 ATPs, então você vai considerar durante a questão 38 ATPs, ok? Então você considera aquilo que foi inferido no texto. Então olha só, lá na glicólise foram produzidos 2 NADs, foram produzidos até 4 ATPs, só que a glicólise ela usa 2 ATPs, então o saldo fica 2 ATPs, ok? O que acontece? Tem uma diferença. O NAD produzido na mitocôndria, quer dizer, o NAD na mitocôndria, quer dizer, ou na matriz, que é o caso do ciclo de Krebs, ou na crista mitocondrial, ela produz 2,5 ATPs. Então, cada NAD vai produzir 2,5 ATPs. Já no citossol, quer dizer, fora da mitocôndria, cada NAD só vai produzir 1,5 ATPs. Aí, mas professor, como assim 1,5 ATP? ATP é energia, então vai produzir essa quantidade de energia.
O FAD já produz 1,5 ATPs. Então, olhando a glicólise acontece aonde? No citossol. Ela produz 2 NADs. Como ela produz 2 NADs? Cada um vale 1,5, então eu tenho uma produção de 3 ATPs. Ela produz 2 ATPs, então total de 5 ATPs. Então a glicólise produz 5 ATPs, ok? Tá. Oxidação do piruvato. Ocorre a oxidação do piruvato para que possa entrar dentro da matriz mitocondrial, ok? Para terminar de quebrar a glicólise. O que é produzido no oxidação do piruvato? 2 NADs, ok? Esse NAD agora, ele já, o que está acontecendo? Já é na mitocôndria, então ele já vale 2,5 ATPs, por isso que 2 NADs produz 5 ATPs, então agora já tem um total de 5 ATPs. No ciclo de Krebs, você tem que lembrar que o ciclo de Krebs completo, quer dizer, os 2 ciclos, nos 2 ciclos, ele vai produzir, então quer dizer, cada ciclo ele produz um ATP. Cada ciclo produz 3 NADs. Cada ciclo produz um FAD. Juntando os 2 ciclos, dão 2 ATPs, 6 NADs. Só que esses 6 NADs aqui está dentro da mitocôndria. Cada NAD na mitocôndria produz 2,5 ATPs. Então, 6 vezes 2,5 daria 15, ok? Tá, produz também 2 FADs. 2 FADs vale 1,5, então o que daria 3. Juntando esse total aqui de 17 com 3, 20, então daria um total de 30 ATPs que foram produzidos. Se você me perguntar, é pouco para uma organela? Sim, é pouco. Porque se a gente vai estudar lá, por exemplo, o ciclo do ácido graxo, a gente vai ver que a produção de ATP vai ser maior ainda, ok? Tranquilo? Valeu!